Gravando! Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezer. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bom? Preciso perguntar como está o clima em Porto Coquitlam? Precisa. Como que está Então, o pra clima? manter. Tem- O sim, último sim. podcast você tem que manter. É o último podcast do O último ano. podcast do ano, você tem que manter. Como que está o clima em Porto Coquitlam? Está nublado, com chuva. Chuva? Estou chovendo bastante. Quantos graus? Agora, 7 graus. 7 graus, chovendo. A última semana... De outono? Tá quase no inverno, né? Tá quase entrando no inverno, última né? semana chovendo e daqui os próximos 10 dias também chovendo e a gente vai ter a gente não vai ter um White Christmas, a gente vai não. ter um Wet Christmas. Wet Christmas, né? É Vancouver. Ó, esse podcast é o último podcast do ano. Para fechar o ano, a gente vai vir com o tema, que é um tema clássico nosso, que é como triplicar suas chances de imigração. Nesse caso é como que você pode triplicar, multiplicar suas chances de imigração em 2020, que o 2020 está aqui, tá há poucos dias. A gente vai dar até o background, o porquê desse título, né? Não, já vamos mudar de cara. Já vamos mudar. Beleza. Há 5 anos atrás, em novembro de 2014, a gente gravou um podcast Como Triplicar Sua Chance de Imigração. Quem quiser ver como era a nossa voz em 2014... Foi 12 de novembro. 12 de novembro, 12 de novembro de 2014, podcast número 81. Então quem quiser conhecer como que era a minha voz em 2014, pode assistir. É mesmo, não É mudou o mesmo, nada, não mudou não nada. mudou O microfone que era pior, né? Esse microfone é melhor. Esse microfone é melhor. E o resumo era, o Express Entry, o Sistema de Imigração Federal para o Canadá, estava para entrar. E a gente gravou um podcast antes do sistema entrar, falando como que você pode multiplicar suas chances dentro desse novo panorama da imigração canadense. Então, eu acho que eu estava reassistindo, ouvindo novamente, e eu vi que muito do que a gente colocou lá ainda é válido hoje. Sem dúvida. Então, ó, antes de mais nada, Feliz Natal para todo mundo que nos segue. Muito obrigado por todos os comentários, todos os likes, os milhares de likes que a gente recebeu. Né? Foi bom, né? Foi muito bom. Foi muito bom, né? Nosso canal deu um boom, né? A quantidade de views por vídeo foi uma coisa impressionante e a gente deve muito a todas que estão nos assistindo, né? Eu acho que a gente aí, agora esse podcast vai ao ar no domingo e a gente está muito próximo, ou já passou, ou está muito próximo de chegar aos 200 mil seguidores no YouTube. Então, ó, se você ainda não é inscrito do canal, eu sei que tem gente que vai tirar a inscrição só pra, né? Mas se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva pra gente chegar nos 200. Eu vou tirar a minha, só pra ver o negócio voltando. Só pra ver. Só pra ver, né? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque 2020 promete, né, Guilherme? Então, ó, esse é um podcast final de ano, a gente tem também que mandar aqui as boas-vindas para os novos assinantes da Área VIP. A gente acabou de fechar uma turma maravilhosa para a Área VIP aí para o começo de 2020. E olha, detalhe, no final desse podcast, quem ficar até o final, a gente vai falar o que vai entrar de muito especial na Área VIP. Você que assinou a Área VIP ou você que assinou a Área VIP 5 anos atrás, 4 anos atrás, todo mundo vai ganhar essa grande atualização da Área VIP. Então, no final do podcast, a gente vai falar sobre isso. Ou até mesmo você que vai entrar para a Área VIP no início de janeiro, aí, meados de janeiro, quando a gente vai abrir a próxima... fevereiro. Fevereiro, a próxima inscrição. Né? Fique atento, fica atenta. E quem quiser conversar com a gente pela última vez nessa década, no dia 27 de dezembro, sexta-feira, a gente vai fazer uma live no YouTube, uma live de final de ano, assim. Eu tenho que vir com o meu terno branco, cara. Nossa, é verdade. Eu vou vir com o meu terno branco, né? Então, ó, como você triplica, no caso, as suas chances de migração para o Canadá? Vamos voltar no podcast de 2014, Caio? Vamos na máquina do tempo? Olha lá. DeLorean. Vamos. Você não tá no DeLorean? Não, é verdade. Entra no meu DeLorean. É que eu sou passageiro. Vamos para 2014? Vamos. Ó, o resumo do podcast de 2014 era a gente naquela época, e olha, a gente foi o primeiro a falar sobre isso. Sim. Você quer aumentar suas chances de imigração ou você não tem chances de migrar do Brasil, o que você faz? Aquele podcast ele foi um marco, né? Ele mudou essa questão de conteúdo sobre Canadá, aquilo que a gente comentou bastante a respeito de você vir fazer faculdade, que te ajuda, negócio de... Aí a gente entrou nessa questão de trabalho, experiência de trabalho no Canadá. Então aquele podcast ele foi um marco no mercado. Esse negócio, como triplicar suas chances. Até hoje. Ninguém falava de vir fazer faculdade na época. Não. A gente já vinha falando há uns tempos, né, no blog e tudo, mas aquele podcast, porque ele entrou no momento que o Express Entry ia entrar, ia iniciar uma nova, né, um sistema de imigração chegando. E assim, aquele podcast ele foi assim, ele foi um marco.
na história do Plano Canadá. E sabe o que é interessante daquele podcast? As bases de como você ter sucesso no Plano Canadá continuam as mesmas. Exatamente. E é por isso que a gente decidiu fazer um outro podcast com o mesmo título 5 anos depois, até para comemorar os 5 anos, né? Sim, é 5 As anos. bases são as mesmas. E qual que é a principal base? Você vem fazer faculdade. Aí tem gente que já tá falando assim, não, pô, eu vou gastar dinheiro fazendo faculdade, já fiz faculdade no Brasil, não faz sentido eu fazer de novo. Mas calma, você vem fazer faculdade no Canadá. Você vindo fazer faculdade, você pode estudar e trabalhar. Sim. Isso daí já te abre uma possibilidade muito boa. Networking. Você vai conhecer canadenses. Só disso daí já valeu a pena. E também quando a gente teve, né, a partir do janeiro seguinte, o Canadian Experience Class, que é aquela categoria de imigração para quem tem 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, ela passou a fazer parte do Express Entry. Não, o Canadian Experience, que era um programa separado, que iniciou como um programa piloto. Era um programa piloto, né? Então, é isso que é interessante. Você vê a evolução disso e hoje em dia você vê também aquilo que nem esse vídeo que está atrás do Guilherme, que entrou nessa quinta-feira, na última quinta-feira, já está no ar. 3 programas pilotos, Municipal, Rural e Atlântico. Então é aquele negócio, o tempo passa rápido, 5 anos, você vê como as coisas evoluíram, como a imigração mudou, né, melhorou. E a gente... não adianta você pensar, o Plano Canadá, você não pode pensar no momento. Não é uma coisa assim momentânea. Ah, não, é agora. O que eu faço agora? Qual que é a pontuação agora? Qual que é o programa agora? Não, é uma coisa a médio e longo prazo. A imigração ela vai, né, evoluindo. O seu Plano Canadá ele deve evoluir também. Não é uma coisa que você resolve da noite pro dia. Então é interessante você ficar atento àquilo que a gente vai comentar aqui nesse podcast, aquilo que a gente comentou nesse último vídeo que a gente postou, né? O que a gente vai comentar ainda mais? A gente vai comentar, mas assim, seguindo com o que eu estava comentando para as pessoas, você vem estudar e trabalhar, network. Aí você tem a chance, dependendo do curso aí, das condições, de você trabalhar depois que você terminar o curso. Sim. Isso daí já é uma segunda chance. Sim. E aí você tem a chance de receber uma oferta de trabalho, ou você tem uma chance, como você disse, de acumular uma experiência de trabalho no Canadá que te qualifica para o Canadian Experience. Sim. E olha só, tudo isso que a gente está falando aqui, 5 anos depois, continua válido. Essas dicas continuam válidas. Você realmente quer mergulhar de cabeça no Plano Canadá? É a essência do Plano Canadá, né? É aquilo que você vê que não muda, né? Não muda. Você vem aqui, você vem... É óbvio, é uma coisa tão óbvia que às vezes... Você vem pro país, você já se coloca no mercado de trabalho, você já faz seus contatos, você já tem uma adaptação melhor. Óbvio que o Canadá considera você como um candidato melhor do que uma pessoa que nunca pisou no Canadá. Entendeu? Isso daí sempre vai ser, isso daí não vai mudar. Entendeu? Isso tem um valor muito grande, né? Você tem uma experiência prévia de estudo ou de trabalho no Canadá. Cada vez mais, entendeu? Basta você ver os próprios programas pilotos de imigração que a gente tem. Todos eles são baseados em alguma coisa, algum relacionamento que você tem com o Canadá. Entendeu? Eles preferem, né? Claro, lógico. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, você precisa de inglês. Inglês é o mais importante. Mas se você quer ir num grau superior de se diferenciar com relação a todo mundo aí no Brasil que quer vir para o Canadá, você pode almejar algo como esse. Não, eu vou para o Canadá, que nem a gente veio. Vou estudar inglês, vou fazer faculdade, vou começar a trabalhar, vou fazer uma network, e aí eu vou multiplicar minhas chances de migrar. Aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast. Não seja aquele candidato ou candidata dos 430 pontos do Express Entry. Sabe aquela pessoa que tá no Express Entry, tá com 430 pontos, ou seja, não tá muito longe da nota de corte, mas a nota dificilmente, né, iria baixar e a pessoa não faz mais nada. Ela fica, a única estratégia da pessoa é esperar a nota baixar. Então ela não está considerando em, de repente, vir fazer uma faculdade, não está considerando estudar um francês para aumentar o ponto, sabe? É o eterno 430 pontos. Ou mesmo prestar de novo o IELTS. Que tem gente ou que, prestar de novo, tem gente né? que presta 4, 5 vezes o IELTS no Brasil. Exatamente. Até conseguir a nota e aumenta consideravelmente, né? O parceiro estudar mais inglês, o francês, você sempre tenta... O Plano Canadá é isso. Você tentar melhorar. Se você se o seu plano A é imigrar do Brasil diretamente, você tem que estar em constante, né? O seu foco tem que estar nessa questão de aumentar ponto, melhorar idioma, tudo essas coisas. Cara, você me fez lembrar a época que eu estava precisando no vestibular, que você falou assim, tem gente que fica aguardando a nota de corte baixar. Eu, quando eu estava tentando entrar na Unicamp, na USP, eu falei, eu vou esperar a nota de corte baixar. Espera baixar, né? Não baixou. Não baixou. Aí eu fui estudar na PUC. Que negócio, a nota do Express a gente não sabe, né? Sim,
não tem como você prever o que vai acontecer, mas tudo indica, né? Seguindo aquilo que a gente vê, a tendência aí, aquilo que está acontecendo, você vê que, né? Ela vai continuar nessa Mas sabe o que faixa. aconteceu, Caio, um tempo atrás? Análises bidimensionais sobre a nota de corte. Você sabe o que é uma análise bidimensional? É uma regra direta. Sim. Se chama mais gente, a nota baixa. Só que Sim. estão chamando bastante gente, a nota não está baixando. Por quê? Existem outras variáveis Sim. aí, né? A gente está percebendo que cada vez mais tem pessoas super qualificadas Exatamente. aplicando para o presente. Está melhorando, né? Há 10 anos atrás, se você falasse assim, uma pessoa com pós-graduação e doutorado, mestrado vir migrar para o Canadá, não era o mais comum. Hoje em dia está comum. Sim. A gente recebe mensagem toda hora. Eu já fiz faculdade, já fiz pós-graduação no Brasil, tenho 10 anos de experiência de trabalho e quer vir para o Canadá. Quer dizer, o perfil do imigrante está mais competitivo, bastante. né? O perfil mudou. E isso faz com que, né, a concorrência aumente, tem mais gente. E a imigração fica mais, assim, pique. Lógico. Fica mais sabe, exigente, sabe um né? rapaz bonito que tem várias meninas querendo namorar Sim. com ele? Ele não fica mais exigente? Sim, Você não acha que a imigração está acontecendo isso, cara? Porque a imigração acaba tendo direito. Bom, eu tenho, né? Tem tantas pessoas me querendo, né? Eu vou pegar então os, né? O pessoal com o perfil que eu mais gosto. Não, né? mas você está falando da imigração? É da imigração. Ah, bom. Por um motivo. Agora só para saber. O pessoal da imigração. Até as próprias províncias, né? Selecionando os candidatos também, mesma coisa. Entendeu? Então a imigração, ela deu ela deu uma, eu não sei, eu acho que é o mercado, a imigração também, primeiro, o sistema de imigração canadense, ele melhorou bastante, né? Evoluiu. Ele é mais rápido, é um sistema online, as províncias também têm acesso à base de dados, as províncias estão melhorando também os próprios sistemas de imigração. Então, quando você quando você cria uma facilidade para você entrar no processo, porque é mais fácil. É mais fácil de porque você no colocar o passado perfil, você né? tinha que preencher dezenas de Papelada. formulários, dava um trabalho, as informações não eram muito claras. Então é aquele negócio, pra pessoa aplicar é porque ela realmente queria. Hoje em dia não. Tinha que pagar uma taxa. Eu tive que pagar uma taxa para mandar minha papelada. Exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia só coloca. É um sistema online gratuito. É lógico que vai ter mais gente se candidatando. Mais competitivo, né, o sistema. É lógico. O que é bom pro Canadá, né? O Canadá, ele quer O que isso, é bom, né? o que é bom pro Canadá. Ele tem mais controle da seleção de candidatos. Sim. Né? Mas para você que está assistindo, é bom entender isso. O Canadá está cada vez mais específico com relação a perfil profissional, esse negócio que a gente estava falando, a pessoa já tem experiência no Canadá, já trabalhou no Canadá, já estudou no Canadá. E outra, está regionalizando a imigração. Sim. A imigração está querendo regionalizar cada vez mais. Né? Veja o que aconteceu nos últimos... Bom, um ano, né? Você pode colocar um ano. Não assim, de quando eles começaram a planejar, mas veja o que a gente tem nos últimos 2 anos. A gente tem o programa Piloto do Atlântico, que é um programa regional, né? Da região, das 4 províncias. Né? Entendeu? Você tem o programa rural. O que é o rural? Também é um programa por região. Região mais profissão também, né? Você tem agora o Municipal, que tudo indica que a gente vai ter mais um programa de imigração Municipal no Mini Program, agora em 2020, que também é um programa o quê? Por região, entendeu? Então, aquilo que você falou, tá se regionalizando? Tá. Você sabe o que é engraçado? É uma prova disso. Sabe o que é engraçado? Há uns 2 anos atrás a gente começou a falar de interior do Canadá. Não há 2 anos atrás. Mas... Né? A gente intensificou essa questão do interior do sim. Canadá, porque a gente viu essa tendência. E muita gente falou assim, isso não tem importância. Você imigra, depois você escolhe onde você vai morar. A verdade é que a estratégia do seu plano de imigração tem que passar por você entender quais são as áreas que estão mais querendo atrair imigrantes. Sim. E olha que interessante, Caio. Eu gostaria já de mandar um abraço para o nosso amigo Igor. Eu não vou passar o sobrenome dele, o Sim. Igor. Ele está imigrando agora para Nova Escócia. Eu tenho conversado com ele por áudio Sim. no Instagram. E olha que coincidência, ele é da mesma cidade que a nossa, Campinas, do mesmo bairro. Ele morou no mesmo bairro. É o distrito de Barão Geraldo. Né? E sabe o que ele falou? Ele falou assim, graças a vocês, aí ele mencionou umas outras pessoas, que eu estou migrando hoje para o Canadá. Porque ele falou que um tempo atrás ele fez uma análise de perfil com uma consultoria de imigração, não sei se é no Brasil, aqui no Canadá, e disseram, você não tem chance de migrar. E aí ele falou que começou a ouvir o nosso canal. E aí, ouvindo o nosso canal, ele falou assim, poxa, existem outras oportunidades. Existe a possibilidade de eu ir para Nova Escócia, que é uma província que nem todo mundo quer ir, mas que está cada vez oferecendo mais chance, inclusive, do programa Atlântico. Sim. Né?
E aí ele foi pra lá, em pouco tempo conseguiu uma oferta de trabalho e ele me mandou uma mensagem dizendo, ó, recebi a oferta de trabalho, já tô aplicando pra imigração. E ele falou assim, ó, gostaria de agradecer a vocês por isso. E a gente recebe muito isso. A gente recebe muita mensagem desse tipo. E a gente, e com o app da área VIP que a gente tem agora, a gente consegue ver pra onde que as pessoas, o interesse das pessoas, né? Pela primeira vez, a gente falou isso, eu acho que uns 4, 5 podcasts atrás, que lembra quando Halifax, o destino, passou Vancouver? Eu falei assim, é a primeira vez na história que a gente tá presenciando isso. Mais gente querendo ir para Halifax do que para Vancouver. Isso é impressionante. Sabe? Impressionante. E daí, o que a gente teve aí nessas últimas 2, 3 semanas? Halifax passou Toronto. Quando que isso a gente iria imaginar? A gente já lida nesse mercado, a gente trata de assunto Canadá, migrar para o Canadá há 15 anos. Quando, nesses 15 anos, que a gente imaginou que Halifax ia ser um destino mais popular do que Toronto? Sabe por que está popularizando? Porque a verdade, quando ela se espalha, não tem mais como você recolher ela de volta. Não, a informação correu. A informação correu. Exatamente. Começou num Spark aqui no nosso podcast, nos nossos vídeos, mas a informação já correu. E tem sempre os primeiros, né? Tem os primeiros que vão, não sei, que tem um pessoal que, né, que aguarda, tudo vão ver. E daí você tá vendo que as pessoas estão indo para lá, as pessoas estão imigrando. Sabe, as pessoas adoram a região. Estão conseguindo emprego rapidamente. Estão conseguindo emprego rápido, a imigração rápida. Entendeu? Então aí o pessoal começa a ver, né? Graças à internet, começa a observar isso e fala assim, nossa, então é um destino excelente. Não tem como mais você esconder uma realidade, né? Não. E olha só que legal, ó, um comentário que foi de um vídeo nosso, que a gente colocou um comentário público, a Cynthia Ren. Ela falou assim, adoro assistir vocês. Vocês oferecem um conteúdo baseado em fatos e conhecimento de causa. Olha que legal. Ela falou assim, eu e meu marido chegamos em Halifax em maio desse ano. Halifax é a capital, não, a principal cidade da costa do Atlântico. Da costa do Atlântico. Ele fazendo pathway para ingressar na NSCC, que é a principal faculdade de Halifax. Nova Scotia Community College. É a mais popular, né? E eu fazendo inglês para conversação. Acabei de terminar o meu curso com um aluno coreano, né? E um aluno coreano que é empresário me indicou para um outro empresário aqui em Halifax. Sim. Resumo da ópera. Comecei a trabalhar há 2 semanas depois e apliquei para um trabalho na minha área. Olha só. Eletrônica e circuitos impressos. Olha que legal. E olha, sabe qual que é o detalhe? A Cíntia tem 51 anos de idade, 20 anos de experiência e tá lá. E olha só, agora em janeiro eu passaria a ser funcionário permanente na empresa. E meu supervisor já avisou que vai pedir o PR pelo Atlântico. Parabéns, Cíntia, tá vendo? Né? Parabéns, o marido Cíntia. chegou para fazer um curso no college, ela foi fazer inglês, aí depois já conseguiu um emprego. Quer dizer, ela realmente quis saber o que estava acontecendo no mercado, deu ouvidos para o nosso podcast, falou assim, o que eles estão falando representa uma realidade, como ela falou aqui, e olha só, em pouco tempo, olha, o que mais me impressiona, cara, 51 anos de idade. Isso aí, a gente vai comentar daqui a pouco que a idade ela é meio relativa, né? Ela não afeta tanto o negócio de imigração, né? Aí, para fechar, para vocês ficarem mais empolgados e vir para o Canadá em 2020. A Brenda Araújo, outro comentário. No YouTube, comentário no YouTube. No YouTube. Tem um amigo que se mudou com a família no final de outubro para Vancouver. Em apenas 2 semanas ele conseguiu um emprego permanente, sem mesmo falar tão bem inglês, né? E detalhe, ele tem 40 anos de idade. Em 2 semanas conseguiu um emprego. Posso confirmar que esse vídeo é verdadeiro. Parabéns, irmãos Preza. Que foi aquele vídeo que a gente gravou comentando a respeito do mercado de trabalho do Canadá, como o Canadá absorve bem os trabalhadores estrangeiros, né? Que a gente demonstrou que realmente você não precisa se preocupar tanto, né? Se você seguir, né, toda essa parte de network, não sei o quê, a maioria das pessoas tem assim, não tem problema para conseguir emprego aqui. Né? E aí ela falou assim, por isso que ela falou assim, posso confirmar que esse vídeo é verdadeiro. A gente vê essas histórias, a gente vê isso acontecer. A gente vê os casos de fracasso também, a gente sabe por que a pessoa fracassa. Entendeu? É tudo muito. A gente faz isso faz 15 anos. Imagina, pega uma área, se você faz alguma coisa por 15 anos, você vê aquilo diariamente acontecendo, né, coisas boas ou pessoas que não dá certo, você aprende alguma coisa. E a gente faz isso faz 15 anos. Né? Então você que está querendo iniciar o seu plano no Canadá agora, a gente faz isso há 15 anos, repetindo mais uma vez o que você falou, cara. E a gente tem a maior audiência a respeito de Plano Canadá. Basta entrar no YouTube e ver os nossos vídeos, ver os comentários, ver quando a gente coloca um vídeo da nossa opinião, pessoas em Vancouver ou em qualquer região do Canadá falando que o que vocês estão falando é verdade.
eu confirmo o que vocês estão falando. É claro que não existe unanimidade em tudo, né? Mas o que a gente tenta no nosso conteúdo é trazer, representar aquilo que a gente vê de todos esses casos, centenas de casos aí Sim. de Plano Canadá. Sem interesses comerciais, porque a gente não tem patrocínio, a gente não tem anunciante, então tudo que a gente fala é realmente o que a gente pensa. É aquilo que se um amiga chegasse pra gente e falasse assim, como é que eu faço pra gente ganhar? O mesmo conselho que a gente dá pra vocês é o conselho que a gente daria pra um amigo próximo, pra um familiar. Exatamente, né? Então, ó, a gente tá falando como aumentar as chances de migração. Então, ó, eu tô com a carta aqui Importante. do nosso amigo Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, foi reeleito agora. Ó, bonita a carta, né? Ó. Chique, O brasão. Cara, Tem brasão. como você fazer uma carta do Irmãos Preza com um brasão desse, assim? A gente tem o brasão do Irmão Freza, né? Lembra? Tem. Pior que tem, que o nosso bisavô usava, né? No É. negócio dele, né? É. Eu preciso colocar um dia o Sim, brasão no Instagram. E ele fala um monte de coisa aqui. Ele manda uma carta pro ministro da imigração canadense e falou assim, ó, faça isso, porque ele é o chefão, né? Fala, faça isso. Ele podia até resumir um pouco mais, acho que ficou muito tempo, né? Eu acho que ele podia mandar simplesmente um áudio no WhatsApp. Você não acha que ele podia bater um zap? Zap com o novo ministro da imigração. Seria mais fácil, não seria? Zap, é. Mas assim, brincadeiras à parte, isso aqui representa o que há de mais oficial e de diretrizes para 2020. Então eu vou destacar duas coisas para vocês. Uma primeira, uma boa notícia. O Caio estava falando do programa do Atlântico. A gente acabou de falar do Igor, que está imigrando lá para o Atlântico. A gente acabou de falar da Cíntia, que também conseguiu emprego no Atlântico e provavelmente vai migrar em breve. Como muitos outros casos que a gente está vendo recentemente. E olha que legal, o programa das províncias do Atlântico, o Trudeau falou assim, vamos tomar os espaços necessários para que esse programa fique permanente. A gente já comentou isso no podcast, acho que mês passado. Você já deu uma adiantada nisso, Que né, havia cara? a intenção de tornar o programa do Atlântico permanente. Agora, um programa piloto, normalmente, né, ele tem no máximo aí 5 anos de duração. Por que tá tão cedo isso? Porque esse programa piloto ele deu o resultado que as províncias estavam esperando e realmente está funcionando. Então eles falam assim, não, é isso que a gente precisa mesmo, entendeu? E até pelo fato, mas um outro fator que eu acho que talvez seja uma das decisões que pode estar agilizando essa questão de tornar ele permanente é o aumento de cota. A partir do momento que é um programa permanente, você pode ter uma cota maior é boa notícia. do que um programa piloto. Um programa piloto ele tem um limite de cotas, entendeu? Que atualmente esse limite é dividido em 4 províncias, né? Então, a partir do momento que ele é um programa permanente, você pode, primeiro, melhorar o programa ainda mais, né? E você pode aumentar a cota dele. Aumentar a cota, isso é uma ótima, né? E eu acho que dá mais segurança também para quem está aplicando, sabe? A partir do momento que é um programa permanente, quer queira ou não, você dá mais segurança para as províncias. A província ela sentir que ela tem o apoio do governo federal e também das pessoas que estão aplicando. Lógico, não é mais um programa piloto. Alterações pode ter alterações? Pode, mas não é mais um programa piloto, entendeu? Sim. Tá? Outro ponto da carta do Trudeau é que ele agora é oficial, hein, Caio? Agora não é mais boato, não é mais fake news, não é boato. Agora é oficial mesmo. Vai introduzir um novo programa de imigração que chama Municipal Nominee Program. Que foi o que a gente comentou no vídeo passado. Você tá vendo esse vídeo no domingo, na quinta-feira a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso. E, ó, não tá na carta, mas eu gostaria de adicionar mais uma coisa. Nesse ano de 2019, houve a introdução do programa do Rural, que são 11 cidades que foram eleitas para poder selecionar os próprios imigrantes. Parou a câmera aí? A minha câmera ela parou. Mas tudo bem, a gente continua com aquela lá. Você quer tentar dar o REC? Eu já tentei, ele parou. Eu acho que eu não sincronizei com o iCloud. Mas tudo bem, a gente usa aquela do fundo. Usa aquela lá, né? Então vamos seguir. Vamos. No programa, a gente está falando do programa rural, né? E olha que interessante, o programa rural ele está sendo implementado. Está começando a funcionar agora, no final do ano. Ou seja, o programa do rural a gente pode falar que também é um dos programas para 2020. Porque ele vai, efetivamente, ele vai começar a funcionar em 2020. Sim. Né? O programa do rural, ele já começou, né? Já tá movendo, né? Já tem cidades aí, 3 ou 4 cidades. Uma ainda, mas não entrou no site oficial. Mas a gente tem o programa do rural que já tá começando. Eu acho que no início do ano, agora de 2020, a gente vai ver outras cidades já trazendo mais informações, mais diretrizes, requerimentos para cada cidade, entendeu? Sim. Então é um programa que foi um ano de implementação. Um pouco mais, né? Se fosse pegar behind the scenes com eles, mas assim, o que a gente viu, ele demorou um ano. Um ano para implementar. É. E aí, olha, vamos então resumir. Olha só,
A gente está falando de imigração 2020. A gente falou do programa do Atlântico, que o governo quer que fique permanente, ou seja, o Atlântico precisa de mais imigrantes. A gente está falando do programa do Rural, ou seja, comunidades mais afastadas no Canadá também querem atrair imigrantes, porque todo mundo só quer ficar nas grandes cidades. Sim. E agora a gente está falando do programa municipal, que nem começou, mas também vai ser nessa mesma linha, de atrair pessoas para o interior do Canadá. No começo do podcast, a gente estava falando a respeito de você vir para o Canadá estudar. Sim. Então, olha assim, qual que é a melhor dica? Assim, vamos agora fazer o suco, Caio? Vamos colocar tudo e bater e fazer uma vitamina do Plano Canadá 2020? Qual que é a dica geral que a gente dá? Fique atento a essa possibilidade de você vir estudar aqui no Canadá, primeira coisa, sem dúvida nenhuma, né? E detalhe, aonde estudar, baseado nessas tendências de imigração, e o que estudar. Porque eu estava conversando com o Igor, nosso amigo Igor, que está imigrando para o Canadá, e ele falou assim, eu estou pensando em ir para a área de TI. Sim. Porque não falta emprego na área de TI. Exatamente. Ele falou, eu vi um emprego lá de um amigo meu que paga $80 mil por ano, de início para trabalhar na área de TI. A área de TI, a gente já comentou sobre a questão do Atlântico, né? Halifax, nessa parte de TI. Inclusive, quando a gente fala do Atlântico, normalmente a gente recomenda Halifax, que dentro daquilo que... Porque também é uma recomendação nossa que a gente dá, né? Acho que faz parte a gente dar a nossa opinião. Vamos supor, você está indo para o Atlântico, para onde que você vai? Normalmente a gente recomenda Halifax, inicialmente. Né? Tem muita gente que, né, prefere ir para New Brunswick, mas a gente trabalha com essa questão. Halifax, que é um centro maior, né, uma cidade maior, tem uma variedade maior de empregos, entendeu? A província tem uma taxa de retenção bem maior do que a província de New Brunswick. Entendeu? Que isso, quer queira ou não, é um índice que você você deve levar em consideração. Afinal, o Canadá, a imigração como é que eles criam toda essa questão de imigração rural, o municipal, o Atlântico, tudo é baseado em taxas de retenção. Depois de 5 anos eles analisam, deu certo? Não deu? As pessoas ficaram, saíram, entendeu? Quando a gente fala do rural e do municipal, esses novos programas, o maior desafio, isso daí eu posso assim afirmar, eu não lembro de ter visto alguma coisa oficial, mas o maior desafio do governo com esses dois programas é a taxa de retenção. É a preocupação. A pessoa ficar no lugar depois que migrou, né? É a pessoa ficar esse é o maior desafio, entendeu? Da Porque imigração. não tem como você prender a pessoa na cidade. Não. Não existe cerca na cidade, a pessoa imigrou, ela pode ir pra onde ela quiser, tá na... É lei, né? É lei, entendeu? O visto de permanente é federal. Você tem o direito de ir pro Canadá pra qualquer lugar que você quiser, entendeu? Então a taxa de retenção é importante. Então é por isso que quando a gente fala do Atlântico, normalmente a gente analisa, a gente trata mais Halifax, que a gente acredita que deve ser a sua primeira opção no Atlântico. Sim. Entendeu? Agora vamos fazer, ó. Eu quero migrar pro Canadá no que vem, eu quero pro Canadá ano que vem. Eu sou um jovem, cara. Sou um jovem de 20 anos. Nossa. Sou um jovem de 20 anos. Você precisa da DeLorean de novo, hein? Não, cara. Não, você tem que dar uma Vamos brincar. Eu sou um jovem de 20 anos. Eu quero ir pro Canadá. Eu vou fazer faculdade no Canadá, porque eu já entendi, já ouvi o que os irmãos Preza estão dizendo, eu vou fazer faculdade no Canadá. Mas hoje, eu não iria para um grande centro. Eu ia dar uma olhada, por exemplo, numa cidade, por exemplo, como Halifax, uma cidade de uma província que estão precisando de mais imigrantes, ou mesmo dar uma olhada nessas cidades aí de programas pilotos. Dê uma olhada no vídeo do Rural que a gente comentou. A gente foi cidade por cidade no Rural e até a gente falou qual cidade que a gente iria. Eu acho que eu comentei até Vernon, né? Em BC, se eu tivesse que escolher o rural, porque você vai pra lá, você faz um college, você estuda e você se qualifica. E se você, por algum motivo você não se qualificar você tem uma oferta de emprego, ou você estuda na cidade, e se você não qualificar de repente para o programa do rural, você tem ainda um nível acima, que é o provincial, entendeu? Então você tem um programa já backup, né? E acima dele você tem o federal, o Express Entry, com o trabalhador qualificado ou o Canadian Experience Class. Então, se você opta pelo rural ou municipal, você tem 2 levels acima. Não der certo, você tem duas outras plataformas para você, formas, né, de você imigrar, um provincial ou federal. Por exemplo, eu vou para Vernon, onde você quer ir. Eu não sei que você quer ir para Vernon, eu acho que é por causa das vinícolas. É perto de Kelowna. Perto de Kelowna. Eu vou para Vernon. Parece que eu sou alcoólatra, né? Por causa das vinícolas, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu tô assim, imaginando. É só por causa das vinícolas. Não, eu tô imaginando. Eu acho que você vai fazer um college de como fazer vinho. Pode ser, abrir um business de vinho, né? Uma boa. Um business você muito bom. Você faz um college de como fazer vinho e já tem um monte de vinícola pra te empregar lá, cara. Aí eu concordo. Então. É só pra você ir também me visitar, né? Sempre, né?
Se tiver um vinho, um Se tiver um queijinho e tal, queijinho. né? Porque você fala que você gosta de vinho, você parece chique. Chique, Né? Essa é a verdade. sim. Eu não tomo vinho, né? É uma Eu brincadeira. também, né? raramente eu tomo vinho. Então, eu vou pra Vernon, mas aí por algum motivo, ou o programa piloto de Vernon acaba, vamos supor, Sim. ou a cota estoura. Aí o que você está querendo dizer é isso, que se acontecer isso, eu posso aplicar por British Columbia, que é onde está a cidade, ou mesmo pelo processo federal, né? Exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Porque às vezes as pessoas se sentem um pouco, é só um programa piloto. Isso aqui é um exemplo bom. O que a gente viu acontecendo nesses últimos anos, os últimos meses, quando a gente cita a questão do Atlântico? Vira e mexe, a gente recebe a mensagem de uma pessoa falando assim: eu conversei com uma consultora de imigração, ou agência de intercâmbio recomendou para eu não ir pro Atlântico porque é um programa piloto ainda. É porque eles não vendem curso no Atlântico, cara. Essa é a verdade. Porque eles não vendem curso. É porque eles, além de consultoria, eles vendem cursos. Cursos, é verdade. Não haveria um conflito Vocês de não têm interesse? noção da quantidade de mensagem que a gente recebe Não é um desse conflito tipo. de interesse? Ser Exatamente. consultoria de imigração e vender. E agência de intercâmbio. Eu acho meio conflituante. Sim, Eu conflito acho de que é interesse. conflito de interesse isso. Então, daí a gente recebe essas mensagens, assim, direto. E o que a gente viu acontecer? Bombou o programa do Atlântico, sucesso total, e vai se tornar, e provavelmente, a chance grande de se tornar um programa permanente. Esperto foi de quem foi. Entendeu? Já desde o início, né? Seguiu os nossos conselhos, sabe? Ouviu, falou assim, faz sentido isso. Eu vou. Contacta direto a faculdade lá, se matricula, como aconteceu com diversos assinantes da área VIP, né? Sim. E hoje eles estão lá, muitos estão mandando mensagem pra gente que já conseguiram emprego, Sim. ou que já imigraram, né? É. E aí você vê que nem a Cíntia, né? Que nem o próprio nosso amigo, o nosso conterrâneo de Barão Geraldo, né? O Igor, Sim, né? o Igor. Aí você vê isso. E muitos outros que a gente vê, assim, semanalmente a gente vê esses casos. Sabe o que é legal também de observar? Se eu fosse jovem hoje, Caio, posso voltar a ser jovem? Assim, Posso voltar, Caio? Pode. Uma coisa que eu observaria é a província ou a cidade, porque agora as cidades vão ter processo de migração, né? Você vê que é a nova tendência, né? Oferece um programa de migração que se eu fizer uma faculdade na cidade, eu me qualifico. Não é legal isso? Porque a gente está começando a ver isso. Você faz faculdade na cidade ou na província, ou você tem você tem uma forma de você imigrar, porque você se graduou localmente, né? Assim que fala, né? Eu acho que isso daí é uma, vamos chamar de uma barbada, se uma você barbada, né? se você tem um emprego de uma empresa, eu acho assim, vamos ver o que vai acontecer com o rural e o municipal. Para mim eles são programas muito parecidos. A gente não tem detalhe ainda no municipal, mas eles não tem como ser muito diferente. Deve seguir na mesma linha. A gente vê o rural, as cidades colocando limites às vezes por profissão. Mas quando eu falo limite, assim, não é uma ou duas profissões, não, assim, muitas profissões. Entendeu? Diversas áreas. Se eu não me engano, o que é? Thunder Bay tem, acho que mais de 20, 30 profissões na lista. Então, assim, tem muita opção. O municipal ele não vai ser muito diferente disso, não. Vai ser interessante. Sim. Né? Assim, é mais conteúdo pra gente, né? É mais programa de imigração pra gente, né, analisar, trazer vídeo pra vocês, mas é interessante o que tá acontecendo com a imigração canadense. E a gente vai reportar tudo. E a gente tudo falou, sair, a gente vai reportar e faz 2020. quanto tempo que a gente fala isso? Quem acompanhou os nossos vídeos esse ano viu que a gente falou assim, a imigração tá segmentando. Quantas vezes a gente não falou isso em 2019? Entendeu? Está segmentando entre regiões e profissões. Regiões e profissões. Agora, mais do que nunca, a gente está vendo que é exatamente isso que está acontecendo. Principalmente 2020 vai ser o ano disso. Vai ser o ano das segmentações. Imagina quando entrar o municipal, quantas cidades vão ter autonomia para selecionar imigrantes? Não, eu tô curioso para saber o que no municipal, se vai ter cidade no próprio Atlântico, ou seja, se vai misturar dois programas pilotos na mesma província. Entendeu? Olha só. Você acha que Port Coquito, a cidade que você mora, vai estar na província? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tá muito perto de Vancouver, tá muito né? perto de Vancouver. O pessoal pega o trem e vai trabalhar em Vancouver, né? Sim, não. Acho que não entraria. É a cidade mais distante mesmo. Sim, eu acho que eles vão colocar cidades distantes. Eu não lembro os quilômetros. Era o quê? 200 quilômetros? Eu acho que uma cidade do rural. Eu acho que a cidade que participa do programa rural ela não pode estar com menos de 200 quilômetros de um grande centro. Mas eles podem mover Port Coquito na época, pode mover, né? Pode. O prefeito vai falar assim, então vamos mover a cidade pro canto do mapa? Dependendo de quantos metros faltarem, nada compensa, né? Você dá uma... É claro que a gente tá brincando, né? Porque o Caio mora em Port Coquito, que fica na região metropolitana de Vancouver. Às vezes a gente grava vídeo na rua, as pessoas perguntam, não tem ninguém na rua? Que cidade que é essa que não tem ninguém na rua? Eu falo, como não? Tem dois brasileiros gravando vídeo pro YouTube, né? E normalmente a gente grava em horário que às vezes o pessoal tá fora, o pessoal tá trabalhando, e também a gente grava em ruas residenciais,
causa do barulho. Então são ruas normalmente que tem, são ruas sem saída. Por isso que é só o pessoal local realmente que passa pela rua. Cara, agora vamos terminar o ano com uma polêmica. Polêmica? Vamos esquentar o programa? Vamos esquentar com uma polêmica? Vamos. Sabe Sabe qual que é a maior polêmica hoje em dia? Qual que é o maior polêmica? A pessoa Você chega tá usando aqui... 2 lápis. É pra ficar dupla a escrita, né? Fica 3D? Eu faço Pra ficar 3D? Fica 3D. Fica 3D. Você sabe qual que é a grande polêmica? A pessoa vem pro Canadá e chega aqui e fala que não tem emprego. Sim. Tem dificuldade de arrumar emprego, coloca na internet e fala assim, tá vendo? Não é essa maravilha que os irmãos Preza... Eu não sei porque a gente leva a culpa, né? A gente leva a culpa de tudo, né? Que os irmãos Preza... Que os irmãos Preza falam, né? É. E aí, olha que interessante, saiu uma pesquisa que entrevistou imigrantes. E sabe o que a pesquisa concluiu? Tá todo mundo trabalhando. A maioria consegue emprego. E a gente gravou um vídeo sobre isso, mas compensa a gente passar aqui nesse podcast, já que é o podcast que a gente está fechando o ano. Olha só, entrevistaram 6.400 imigrantes, pessoas que imigraram recentemente para o Canadá. 80% estavam empregados. Sim. Em permanent jobs. Sim. Emprego Foi um mesmo. vídeo que a gente colocou na última terça-feira. Na última terça-feira. Então, olha só, você vai começar a pesquisar sobre o Canadá agora. Vai ter o Canadá lado B, que você vai ver aí. Sabe o que é o Canadá lado B? Que tudo é uma mentira. É tudo uma mentira. Não tem emprego. Não tem emprego. Não, é meio violento, não é tão bom. Não é tão bom. Fica aí no Brasil que não compensa vir pro Canadá. Você vai ver isso, né? Sim. E foi interessante isso, que a gente pegou essa pesquisa, né? E a gente gravou um vídeo e mostrou que a maior parte dos imigrantes estão trabalhando. E sabe qual que é a grande notícia? Que na lista das nacionalidades, quais são as nacionalidades que estão mais trabalhando? Sim. Que estão mais empregadas. Índice de empregabilidade por nacionalidade. Sabe quem que tá mandando bem no Canadá? Eu sei. Os filipinos... Eu assisti o vídeo da terça. Você assistiu. Os filipinos e os brasileiros. 89,2% dos brasileiros que migraram recentemente para o Canadá estão trabalhando. Empregados. Imagina só, a cada 10 brasileiros, 10 estão empregados. No caso aqui seriam... Não, a cada 10 brasileiros, 9 estão empregados. Seriam 9 que estariam empregados. 9 para 1, Excelente. 9 brasileiros estão empregados. Então, ó, Mas quando você vê algum brasileiro reclamando que está sem emprego, ele é uma minoria absoluta. Né? É por isso que você tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Entendeu? É aquilo que a gente fala. Por quê? Normalmente, o negativo, ele tem mais headline. Dá view, né? Você dá fala view, mal, dá mais view, audiência. Você entrevista uma pessoa que fala, não consegui emprego no Canadá. Mas não esqueça que tem aquela pessoa e as outras 9 pessoas estão empregadas, entendeu? E também te mostrou uma pesquisa que 70% das pessoas estão felizes, independente se elas mudaram de área ou não. É porque a maior parte teve que mudar. 60% está trabalhando numa área diferente que trabalhava no país de origem. O ponto é o seguinte, às vezes a pessoa, ela fala assim, não, então quer dizer que só 40% tá trabalhando na mesma área? Mas isso... Não significa que você não vai ser feliz. Mas a pessoa, ela acredita que aquilo lá é um fator determinante onde que... Não, então só 40%. Eu vi um comentário no vídeo. Não, então só 40%. Não, eu mudei de área. Entendeu? Eu mudei de área. Ainda bem que eu mudei de área. Você não tem saudade da época que você trabalhava no Brasil, cara? Não. Você não tem mesmo? Não. Então, com chefe. E sabe qual é o ponto? A gente vê muitas pessoas que mudam de área e estão... estão assim, super satisfeitas de que não tem problema, eu mudei de área e eu tô gostando do que eu tô fazendo. Entendeu? O que importa não é esse negócio de mudar de área ou não. O que importa é assim, a pessoa ela tá satisfeita, ela tá feliz, compensou. O índice de retenção, a gente não tá falando de retenção, mas o índice de retenção do Canadá é 86%. Ou seja, a maioria das pessoas que migram pro Canadá, elas ficam no Canadá. Eu acho que do Brasil, se você pegar o Brasil, é até maior essa taxa. É até maior. É até maior. Eu não conheço ninguém que voltou. Se voltou é por razões às vezes muito por necessidade ou um caso específico. Né? Às vezes ajudar os pais e tal. Né? Nesses 15 anos, o que a gente viu é mais do que 86%. Então, ó, parabéns para vocês brasileiros que já estão aqui no Canadá trabalhando. Vocês fazem parte de uma estatística fantástica. Eu nunca imaginei que num tão curto espaço de tempo os brasileiros iam liderar esse grau de empregabilidade no mercado de trabalho canadense. É fantástico isso, né? Eu já sabia que os filipinos trabalhavam bem. Sim. Porque eles são gente boa. Eles são gente boa. Unidos, tal, né? E os brasileiros estão junto com os filipinos. Olha que coisa legal. Mesmo com uma comunidade pequena, comparado a outras nacionalidades. Olha só que legal.
Porque o brasileiro, sabe o que é? O brasileiro ele é bom de conversa, ele é bom de relacionamento, ele já vem super qualificado pro Canadá. A verdade é essa, né? Sim. Você vê os brasileiros chegando aqui, né? Todos já têm pós-graduação. Sim. Todos falam bem o inglês. Pra gente que é brasileiro, não é difícil aprender o inglês. É diferente de um asiático que tem que aprender tudo de novo, né? Então, o brasileiro ele tá se adaptando muito facilmente ao mercado de trabalho canadense. Isso daí é uma ótima notícia para você que fica preocupado. Será que como que tá com relação a arrumar emprego no Canadá? O ponto é o seguinte, não é que você... a gente não tá falando pra você, não, não se preocupa. Não, você tem que ficar atento. O Plano Canadá exige que você esteja atento e atenta a todo momento. Não significa que você vai chegar aqui, vou só esperar o emprego. Não. Você tem que dar o seu melhor, você tem que realmente ralar, você vai ter que, às vezes, na maioria das vezes, você vai ter que dar um passo pra trás na carreira, entendeu? Mas é aquele negócio, a gente tem uma amostra de que o brasileiro tá dando certo no Canadá, entendeu? Sim. Não? Então, para terminar esse podcast, para quem está assistindo aí, para você que ficou assistindo até o final, vamos dar uma palhinha do que está por vir na área VIP, porque tem muita gente que assinou a área VIP que está ouvindo esse podcast, cara. Sim, tem gente no banheiro. Cara, posso falar uma coisa? Pode. Tem gente assistindo um podcast no banheiro. No banheiro, eu ouvi falar. O pessoal comentou, mandou. Eu ouço no banheiro. Tem um cara que falou que assiste tomando banho. Tomando banho. Não é tomando banho. Não é. Eu acho que é sentado mesmo, né? Ele liga o chuveiro. Ele liga o chuveiro e fica ouvindo, né? Porque a esposa não pode saber, ou o marido não pode saber. Sim, Então ele liga o chuveiro e fica assistindo a gente. É quase ilegal, né? Sim, Fica atrás do sofá. Atrás do sofá. Ou fica na esquina fumando um cigarro e assistindo a gente. Né? Tem isso, né? Você chamou de boca de podcast, né? É a boca de podcast. Eu tinha esquecido, eu comecei a ver os comentários. O que é essa coisa de boca de podcast? Né? Um lugar que o pessoal vai pra assistir o podcast. Um beco, assim, né? Porque os amigos não podem saber. Não, a família família não pode Canadá, saber. Né? Então, pra você que tá até agora, que a gente tá fechando, os últimos minutos do podcast do Irmãos Preza em 2019 da década, né? Vamos falar um pouco o que está por vir agora na área VIP. Sim. Você assinou a área VIP, não interessa se você assinou hoje, ontem, daqui um mês, há um ano atrás, há 2, há 5, 6 anos atrás. Em janeiro, todos os assinantes da área VIP vão ganhar os guias de imigração. Eu acho que quem acompanha já sabe, a minha esposa é consultora de imigração, regulamentada, autorizada pelo governo canadense, se formou na UBC, uma das melhores faculdades aqui do Canadá, e ela está trabalhando com o Caio, com o exército de nerds do Caio, para implementar, inclusive no app, os guias de imigração, inclusive desses programas piloto. Sim. Isso que é legal, né? Sim, atualmente a gente já tem o Atlântico. Já que o meu celular não tá gravando, né? Ô, Caio, o Flávio vai dar muita risada de você, porque o seu Apple falhou. Não, ele foi... Isso nunca aconteceu com você antes, cara? Foi erro meu isso daqui. Eu esqueci... Você tirou o 4K? Não. Foi erro meu, porque eu não... depois que eu troquei de celular, eu parei de sincronizar com o cloud, né? Então ele acabou lotando. Eu tô me sentindo mal, só eu tá com a câmera, cara. Não, mas a minha... Você não tá se sentindo mal, né? Não. Você tá tranquilo. Né? Tá tranquilo. O que a gente tem aqui já, até para o que vai entrar agora, a gente tem já o Atlântico. No Quer app, que eu vire né? Aqui? Eu vou virar a câmera. Não pode ficar. Não, a gente tem o Atlântico no app, a gente tem o Ontário já, o Rural. O programa de Nova Escócia, o Provincial, não o Atlântico, o Provincial de Nova Escócia. E o BC-PNP aqui de British Columbia. É lógico que a gente vai estar adicionando, né? Aos poucos a gente vai adicionando os outros, mas a gente pegou esses, deixa eu ver, com as subcategorias também, né? Esses 5 programas como o piloto nosso do app para a parte do guia de imigração, e vai ter também o Express Entry dentro da parte de treinamento da área VIP, vai ter o passo a passo do Express Entry. E olha que legal. Se entrar o Municipal, vai ter também, não é? Vai ter. Vai ter também. Lógico. Compromisso fechado, Compromisso cara? fechado. Que nem Celso Russomano? Sim, Podemos deixar combinado assim? Vamos deixar combinado. Então, entrou o Municipal, vai entrar também no app da área VIP. Vai entrar no app. O guia rápido em português. Sim. Sabe por quê? A gente quer ir adicionando os guias para que a gente chegue no final de 2020 com o maior, algo assim nunca feito antes, o maior guia de imigração em português para ir para o Canadá, imigração para o Canadá em português. E a gente vai estar testando junto com essa parte do guia, o que a gente vai estar testando, que a gente até comentou, é adicionar uma inteligência artificial por trás também. De pegar o seu perfil no app com programas de imigração. Entendeu? Isso a gente já está trabalhando nisso, a gente já está fazendo uns testes já. A gente pode dizer que é uma adição de inteligência artificial relacionada aos guias de imigração? Por exemplo, vamos supor que eu estou numa profissão X.
entendeu? E daí tem uma cidade no rural que tem aquela profissão tá na lista. O app ele vai te falar assim, ó, a cidade de Thunder Bay, em Ontário, tem a sua profissão na lista. Então ela vai... a gente já tá fazendo isso, já tá funcionando, só que a gente precisa testar mais. E outras coisas também, não só isso, né? Não pode contar, hein, nível cara? de idioma, não, pode. a gente tá fazendo outros testes também. Tom, excelente. Último podcast do ano, a gente gostaria de desejar... Já foi o Natal aqui? Não, ainda não foi, Não. Então, Feliz Natal, Feliz Natal pra todo mundo. A gente ainda vai fazer uma live de... Vai ser uma live de Réveillon, cara? Estilo Réveillon. Dia 27 Vai de ter dezembro. champanhe na live? Vai. Compra uma champanhe, a gente toma uma champanhe na live. Uma champanhe Sabe sem por quê? álcool, aquelas do Não, supermercado. com álcool mesmo. Não, sabe por quê com álcool, cara? Porque pode ser que na live a gente esteja chegando a 200 mil inscritos no nosso canal. Mas também se não chegar a 200 mil, eu tomo a champanhe do mesmo jeito. Também, né? Não tem importância. Não tem problema. Não, a gente pode guardar. Não, eu guardo. Então, um abração a todos. Então é isso, um feliz ano novo e tenham um excelente aí, Natal, e a gente se vê com força total em 2020. Joinha. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Arrebenta no gostinho. Arrebenta no gostinho. Arrebenta no gostinho.